Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês o passo a passo aqui dessa sandalinha. Essa aqui já tá toda completa, né? Essa daqui ainda falta colocar as florzinhas e o lacinho. Que eu deixei assim para mostrar para vocês a base e depois dela prontinha aqui. Essa sandalinha mede 10 centímetros e vai servir para um bebezinho de 3 a 6 meses, dependendo do pé do bebê. Essa sandalinha, pessoal, é ideal para vocês usarem as sobras de linhas que vocês têm aí, aqueles restinhos que não dá de fazer uma peça inteira, então qualquer sobrinha dá para vocês montarem essa sandalinha, ó, porque ela tem várias cores. Sandalinha também perfeita agora para as festas juninas, né, pessoal, que tá chegando mês que vem, mês de junho, festas juninas, essa sandalinha aqui é uma ótima dica, vocês podem mudar também as cores. Pra gente fazer essa sandalinha, pessoal, nós vamos precisar de um par de fivelinhas, né, mas vocês podem usar botões também, se vocês preferirem. A gente vai precisar de meias pérolas rosa, um rosa bem clarinho, pode ser um rosa da mesma cor dessa parte aqui também. É número 3, é bem pequenininha essas meias pérolas. Vamos precisar também da agulha 1,75. Eu usei a sobrinha de linha aqui, ó, o meu ainda tem bastante, né? Eu usei bem pouquinho, mas é pouquinha linha mesmo pra gente fazer essa sandalinha. É a cor 3128, Tex 378. Eu usei pra fazer essa parte aqui e essa carreirinha de ponto baixíssimo aqui na solinha. Usei também um pouquinho dessa daqui, dessa linha aqui, a cor Chantilly 7563, Tex 378. Usei para fazer essa solinha aqui de cima e para fazer o lacinho. Para fazer a solinha de baixo, que é um marronzinho escuro, que é a cor castanha, né? 7625, Tex também 378. Para fazer essa parte aqui que fica entre os dedinhos, eu usei aqui um pouquinho dessa. Deixa eu ver aqui a cor dela, essa é 2699. Deixa eu ver, a Tex dela é 370, é um pouquinho diferente da Tex da outra, mas não, na hora que a gente tá fazendo não tem diferença, pessoal. A linha Bela, ela é praticamente quase a mesma grossura da linha Charme, então não vai ter diferença. Já para fazer as florzinhas, eu usei uma linha um pouquinho mais fininha, que é a linha Anne. A Tex dela é 295, ó, a cor branca eu usei para fazer as florzinhas. Além das linhas, né, os materiais que eu já falei, nós vamos precisar da agulha de costurar, de cola, né, que é pra gente colar as florzinhas, as pérolas e a solinha de EVA que vocês vão ver mais para frente no vídeo, que tem entre uma solinha e outra. E antes de começar o vídeo, pessoal, quero pedir a vocês, quem ainda não for inscrito, né, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês e comentários para ajudar aqui o canal. E não esqueçam de hypar também o vídeo, né? E então é isso, pessoal. Não esqueçam também de me seguir nas minhas outras redes sociais. Vamos agora para o passo a passo aqui dessa sandalinha. Pessoal, nós vamos começar a fazer a nossa sandalinha pelas solinhas. Eu já fiz aqui as minhas solinhas, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo dela. Eu já fiz as solinhas, que é para o vídeo não ficar muito longo. Então, depois de prontas nossas solinhas, nós vamos deixar essas aqui de lado e nós vamos trabalhar primeiramente nessas aqui. Então, vou pegar essa aqui, que a gente vai começar aqui, né, nessa. Nós vamos fazer aqui, pessoal, vamos deixar aqui um pouquinho de linha assim, e vamos fazer aqui 18 correntinhas. Então, eu faço aqui meu nó inicial
e faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fiz as 18 correntinhas, nós vamos pegar aqui a nossa solinha, aí a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, nesse terceiro ponto, pegando desse jeitinho aqui, nós vamos unir essa parte aqui na solinha com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos vir aqui, ó. Nós vamos trabalhar na alcinha da nossa primeira correntinha que tem aqui. Então, eu vou passar essa linha aqui por cima da agulha, assim. Vou vir aqui na primeira correntinha, pegando aqui na alcinha de cima dela. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhando aqui com pontos baixíssimos, né? Colocando um ponto baixíssimo em cada correntinha aqui. Desse jeitinho aqui. Até ficar faltando 3 correntinhas para finalizar. Aqui tem 1, 2, 3, então, ainda vou fazer mais 2, mais uma aqui e mais outra aqui, ó. Temos 1, 2, 3 correntinhas. Agora, aqui nós vamos fazer 4 correntes, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou cortar a linha, deixando um pedacinho assim, mais ou menos assim, desse tamanho. Cortei aqui a linha, agora só puxo. Aí, depois que a gente puxa, fica só 3 correntinhas, igual ficou aqui, ó. 1, 2, 3. Agora, nós vamos pegar a nossa linha aqui novamente, vamos deixar um pouquinho de linha assim, não precisa ser muito não, um pouquinho assim, mesmo tamanho lá da outra, mais ou menos. E vamos fazer aqui 3 correntinhas. Ó, 1, 2, 3. 3 correntinhas, pego aqui, ó. Nós vamos pegar, pessoal, no primeiro ponto baixíssimo que tem aqui. Aqui uma correntinha, outra aqui, outra aqui. Então, nesse primeiro ponto baixíssimo aqui, pegando só nessa alcinha lá de trás, que nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Ó, pegando aqui na alcinha de trás dos pontos. Desse jeitinho aqui. E vamos fazer em cada pontinho um ponto baixíssimo. Vamos fazer assim até chegar no nosso último pontinho aqui, ó, na alcinha do último ponto. Aí, aqui, pessoal, fiz os meus pontos baixíssimos, agora a gente vai vir aqui, ó. Vou pegar desse jeitinho aqui, ó, no mesmo pontinho que a gente fez o ponto baixíssimo agora há pouco. Ó, vejam como eu tô pegando a solinha, ó, desse mesmo jeitinho aqui, que nós vamos fazer aqui o nosso último ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha aqui, né? Corto a linha, deixando um pedacinho pra gente fazer o acabamento aqui depois. Ó, pessoal, ficou desse jeitinho aqui, a tirinha que vai passar aqui entre os dedinhos. Deixa eu medir aqui com vocês quantos centímetros que tá dando essa tirinha. Caso vocês forem fazer com outra linha, né, ó. Tá medindo aqui, contando com as correntinhas que estão soltas, 6 centímetros, ó. Passando um pouquinho coisa de 6 centímetros. Aí, nós vamos pegar a outra solinha pra gente fazer o mesmo que a gente fez aqui. Aí, pessoal, nós vamos fazer nessa outra solinha a mesma coisa que a gente fez aqui, só que a gente vai fazer desse lado. Essa daqui a gente fez pra cá, e essa a gente vai fazer pra cá, que é pra formar o pazinho certinho, né? Ficar entre os dedinhos. Então, vou fazer a mesma quantidade de correntinhas, 18 correntes. Aí, eu vou vir aqui,
desse lado agora. Essa outra aqui a gente fez desse lado, né? Mas essa a gente vai fazer desse lado. Então, nós vamos contar aqui, vou tirar isso aqui pra não ficar embaçando. Aí, nós vamos contar daqueles 7 pontos que tem aqui, a gente conta do primeiro que tá aqui, ó. 1, 2, 3. No terceiro, nós vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Faço aqui o ponto baixíssimo. Aí, viro e vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz lá no outro pezinho. Vou fazer nesse aqui também. Vindo aqui na primeira correntinha, pegando a alcinha de cima e vamos fazer aqui os pontos baixíssimos até ficar faltando só 3 correntinhas para finalizar aqui. Aí, fiz os pontos baixíssimos, né? Falta 3 correntinhas, então, aqui eu vou fazer 4 correntes. Fiz as 4 correntes, corto a linha, deixando um pedaço e ficou assim. Agora, vou pegar aqui a linha novamente, deixar um pedacinho de linha, fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, pegar aqui o nosso trabalho, né? Vir aqui no primeiro pontinho e já fazer aqui nossos pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada pontinho e pegando sempre na alcinha de trás aqui do ponto. Vamos fazer assim, até chegar aqui no nosso último pontinho. Aí, pessoal, fiz aqui, né? Ficou desse jeitinho. Aí, chegando aqui, a gente vai virar assim, vir no mesmo pontinho. A gente fez o ponto baixíssimo agora há pouco, né? E vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. Faz o ponto baixíssimo, uma correntinha e corta a linha, deixando um pedaço. Aí, aqui, pessoal, prontinho aqui, né? Essas duas partes da frente. Depois, por último, que a gente vai fazer o acabamento com essas linhas aqui. Por enquanto, vai ficar desse jeitinho, ó. Então, aqui já é a primeira parte da nossa sandalinha. E essa diferença aqui é que forma o pezinho esquerdo do direito. E a tirinha de abotoar também lá atrás, que vai diferenciar. Depois de pronta essa parte, nós vamos deixar ali de lado e vamos fazer a parte de trás, ó, que é essa daqui, que eu vou fazer a outra e explicar pra vocês como que fez essa daqui. Então, vamos pegar a linha da cor que vocês preferirem. Vamos deixar um pouco de linha, aqui tem que deixar um pouquinho mais assim, ó, mais ou menos desse tanto. E vamos agora fazer aqui 30 correntinhas. Faz o nó inicial e vamos fazer 30 correntes. Aí, eu fiz aqui, pessoal, as 30 correntes. Agora, eu vou pular essas duas correntinhas aqui. Essas duas correntinhas é como se fosse o meu primeiro ponto. Então, eu já conto ela como meu primeiro ponto. Aí, eu venho aqui na segunda ou na terceira correntinha, né? E faço um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 2 pontos, que essas correntinhas valem por um ponto. Aí, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto, até completar 12 pontinhos, colocando um em cada correntinha. Fiz aqui, pessoal, os 12 pontos baixos, contando com as duas correntinhas do início, que vale por um ponto. Aqui, nós vamos fazer uma correntinha, vamos pular uma correntinha, vamos vir aqui na próxima e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha, pula uma correntinha embaixo, venho aqui na próxima, faço um ponto baixo, mais uma correntinha, pulo uma correntinha aqui embaixo,
e faço aqui outro ponto baixo. Ficamos com 3 buraquinhos aqui, ó, que não dá para perceber direito, mas é 1, 2, 3 buraquinhos. Agora, nos restantes aqui das correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo para cada corrente. Aí, eu finalizei aqui a carreira, né, pessoal? Agora, a gente vai fazer assim, ó, vamos subir 2 correntinhas, vamos virar o nosso trabalho, e aqui no início, a gente já vai fazer um aumento. Vamos colocar um pontinho aqui no primeiro ponto. Ó, então, a gente tá fazendo o nosso aumento aqui no início. Agora, eu sigo colocando um ponto baixo para cada pontinho, até chegar lá nas correntinhas que a gente fez. Ó. Sigo aqui com meus pontos. Aqui mais um pontinho, né? E aqui a gente chegou na correntinha. Então, aqui na correntinha eu também tenho que colocar um ponto baixo, ó. Coloco um ponto na correntinha, um ponto aqui no ponto baixo, outro ponto aqui na correntinha, outro ponto aqui no ponto baixo, outro ponto aqui na outra correntinha, ó. E agora, sigo com um ponto baixo para cada ponto, até finalizar aqui a nossa segunda carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a segunda carreira, meu último ponto vai ser na correntinha que tem aqui, ó, daquelas duas que a gente pulou pra fazer a primeira carreira, então, a gente vem aqui na primeira correntinha que tem aqui em cima e faço o meu último ponto. Deixa eu só pegar aqui de novo que rachou minha linha. Então, ó, na correntinha, tenho que colocar meu último ponto. Agora, vou fazer 2 pontinhos para iniciar a minha próxima carreira, 2 correntinhas, né? Então, subi 2 correntinhas, terceira carreira, venho aqui, logo no início, já faço um aumento, ó. Agora, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto, até finalizar aqui a carreira, até chegar aqui no finalzinho. Aí, aqui, pessoal, finalizando a terceira carreira, vou vir aqui na correntinha, né? A gente sempre tem que colocar um ponto nessa correntinha aqui, que é daquelas duas que a gente fez para iniciar a carreira, então, o nosso último ponto tem que ser na correntinha, ó, que é para não diminuir ponto. Finalizando a terceira carreira, vamos fazer 2 correntinhas e iniciar a quarta carreira do mesmo jeitinho. Faço as 2 correntinhas, viro. Venho aqui no primeiro ponto, que eu tô fazendo o aumento no início de cada carreira. Então, é só agora continuar com um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui no finalzinho, que é a correntinha aqui. Aí, aqui, pessoal, finalizei minha quarta carreira, o último ponto coloquei na correntinha, igual eu já mostrei pra vocês nas carreiras anteriores. Finalizada a quarta carreira, pessoal, agora a gente vai, antes de começar a quinta carreira, nós vamos vir aqui, ó. As correntinhas valem por um ponto, né? As correntinhas do início da nossa quarta carreira. Então, eu conto a partir delas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 8º ponto, vou marcar. Marquei, agora eu volto aqui, né? E nós vamos fazer a nossa última carreira já com as tirinhas que passa por trás do pezinho e a botoa. Então, nós vamos fazer 2 correntinhas, viro o trabalho, venho aqui e já faço o meu aumento aqui no início. Como as correntinhas valem por um ponto, eu já tenho 2 pontos aqui, né? Aqui, vou fazer o terceiro, quarto, quinto ponto. Então, temos 5 pontos contando com as 2 correntinhas. Aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Laçada na agulha, venho aqui e faço o meio ponto alto.
vou fazer um meio ponto alto em cada correntinha. Aqui na minha última correntinha, mais um meio ponto alto. Aqui, pegando desse jeitinho aqui, nessa alcinha aqui do ponto, e aqui dentro, desse jeitinho aqui, vou puxar. Não finalizo o ponto. Vou pular esse pontinho, venho aqui no próximo, e vou, agora sim, finalizar o ponto. Ficou desse jeitinho aqui. Nessa tirinha aqui que nós vamos colocar a fivela. Agora, vamos aqui no próximo ponto, colocar um ponto baixo, ó. Vamos colocar um ponto baixo em cada pontinho, até chegar nesse pontinho aqui, que é o pontinho antes do ponto que tá marcado. Aí, fiz aqui, pessoal, meus pontos baixos até aqui, né? Chegando no ponto marcado, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, agora nós vamos subir 34 correntinhas. Fiz aqui, pessoal, as 34 correntes, essa linha aqui já pode tirar para não ficar atrapalhando. Agora, nós vamos vir aqui, laçada na agulha, pula a primeira, segunda, venho aqui na minha terceira correntinha e vou fazer um meio ponto alto. Vamos colocar o meio ponto alto em cada correntinha, até completar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quanto que eu coloquei lá na outra. Até completar 6 pontos, pessoal, contando com as 2 correntinhas que valem por um ponto. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou fazer aqui uma correntinha, laçada na agulha, pulo uma correntinha, venho aqui no próximo e vou fazer um meio ponto alto. Aqui, mais um meio ponto alto, uma correntinha. Pulo uma correntinha, venho aqui na próxima, um meio ponto alto, aqui, mais um meio ponto alto, ó. Agora, uma correntinha, pulo uma correntinha, venho aqui na próxima e faço outro meio ponto alto. Esse aqui é o lugar que vai entrar o pininho da fivelinha. Eu deixei o espaço que é para não enfiar o pininho da fivelinha nos pontos e acabar estragando os pontos, né? Que às vezes entra errado, estraga o ponto. Então, para não estragar, aí deixo os buraquinhos certinhos para colocar o pininho da fivelinha. Agora, pessoal, nós vamos seguir aqui com o meio ponto alto para cada correntinha. Agora, não precisa mais deixar espaço, não. A gente só deixou 3 ali, que é para regular certinho no pé. Aqui, vamos fazer um meio ponto alto para cada ponto, até chegar na nossa última correntinha aqui. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui meus meios pontos altos, né? Chegando aqui, ó, já fiz na minha última correntinha, chegando aqui, vou fazer desse jeitinho aqui, ó. Puxo, não finalizo o ponto, pulo um pontinho, venho aqui no próximo e faço aqui a finalização do ponto. Agora, vou nos próximos pontos, seguindo aqui, fazendo um ponto baixo para cada pontinho. Como sempre, o último ponto vai ser aqui na correntinha que tem aqui. Ó, fiz aqui meu último ponto. Ficou desse jeitinho aqui, pessoal. Agora, nós vamos fazer as carreiras de acabamento. Então, eu viro aqui. Virei aqui, nós vamos colocar a nossa agulha aqui, por cima, a linha, né, por cima da agulha. Eu vou vir aqui no primeiro pontinho, faço um ponto baixíssimo. Vou aqui nos pontos, fazendo pontos baixíssimos, pegando nas 2 alcinhas do ponto, desse jeitinho aqui, ó. Em cada pontinho, vamos colocar um ponto baixíssimo, ó. Agora, a gente chegou aqui, né, na tirinha que vai passar por trás do pé e vamos fazer pontos baixíssimos aqui também. Ó.
sempre colocando um ponto baixíssimo em cada pontinho. Quando chegar nas correntinhas, coloca também um ponto baixíssimo nas correntinhas, ó. Aí, nós vamos, sobe aqui, dá a volta, vem aqui colocando nas alcinhas das correntinhas todas aqui. Chega aqui, aí depois segue aqui com a carreira de acabamento, dá a volta aqui também, segue até chegar no nosso último pontinho aqui, que é a correntinha que tem aqui. Então, eu vou fazer aqui essa carreira de acabamento e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, eu fiz toda a minha carreira de acabamento aqui. Chegando aqui no finalzinho, só cortar a linha e puxar. Aí, a gente volta lá pro início, pra aquela linha que a gente deixou. E vamos fazer a carreira de acabamento aqui também, ó. Puxo. Em cada alcinha aqui das correntinhas, nós vamos colocar um ponto baixíssimo, ó. E vai ficando assim. A gente vai fazer assim até chegar nessa alcinha aqui, dessa correntinha aqui. Aí, pessoal, fiz aqui a carreira de acabamento, ó, se vocês perceberem, nas alcinhas das correntinhas que a gente pulou aqui, eu também fiz um pontinho nelas, ó. Aí, os buraquinhos fica bem, quase, não aparece, mas depois a gente vai achar eles pra montar a nossa sandalinha. Aqui, a linha que sobra eu não corto, eu deixo ela pra mim costurar essa parte na solinha. E ficou desse jeitinho aqui, pessoal. A outra parte, quando vocês forem fazer o outro pezinho, vocês vão fazer as primeiras carreiras, as 4 primeiras carreiras do mesmo jeitinho. Na 5ª carreira, só vai mudar o lugar que vocês vão colocar as tiras, ó. Por exemplo, nessa daqui, a gente fez primeiro a pequena e depois a grande. Quando vocês forem fazer o outro pezinho, aqui onde vocês iriam fazer a pequena, vocês façam a grande, e no lugar que vocês iriam fazer a pequena, né, ou que vocês iriam fazer a tira grande, vocês façam a tira pequena. As tiras têm a mesma quantidade de correntinhas, mesma quantidade de ponto, do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, vamos fazer aqui. A diferença é que é só trocar de lugar as tirinhas. No lugar da tira pequena faz a tira grande, e no lugar da tira grande faz a tira pequena. Ficou prontinho aqui. Agora, nós vamos fazer um detalhezinho aqui na solinha. Ó, nas 2 solinhas. Vamos pegar aqui, né, a nossa linha, vamos trabalhar com a linha da mesma cor que a gente fez a nossa última parte agora. Aí, nós vamos pegar aqui a solinha, pessoal, e a gente vai trabalhar entre a 2ª e a última carreira. Aqui, ó, entre a penúltima e a última carreira. Pode começar de qualquer lugar. Vou começar daqui. Nós vamos pegar a linha rosa, da mesma cor que a gente fez a outra parte. E aqui, nós vamos fazer pontos baixíssimos. É só um detalhezinho aqui, só pra dar um charme a mais na sandalinha, ó. Vamos colocar em cada pontinho um ponto baixíssimo. Ó, fazer os pontos bem bonitinho, né, que é pra ficar o acabamento aqui bem bonito, ó. Aí, nós vamos fazer assim, em volta aqui da nossa solinha toda, até chegar nesse nosso penúltimo ponto aqui. Aí, aqui, pessoal, fiz a volta todinha, ficou desse jeitinho. Chegando aqui, falta um pontinho pra gente finalizar, né? Então, chegando aqui, eu corto a linha, puxo e vou colocar aqui na pontinha a minha agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, aí eu venho aqui, passando por baixo das 2 alcinhas do primeiro ponto. Puxo, aí eu venho aqui entre as 2 alcinhas do último ponto. E coloco aqui pra trás da solinha, ó, formamos nosso último pontinho aqui. Aí, não dá pra ver nem onde é o início e nem o final aqui dessa carreira. Aí, vindo aqui pra trás, eu vou passar aqui nessas alcinhas aqui desse ponto, ó, pegando só nas alcinhas aqui de cima, sem passar lá atrás, ó, lá na frente, quer dizer.
Aí, eu puxo. Na hora de puxar, pessoal, cuidado pra não franzir aqui, ó. Puxa, mas não tanto pra não franzir. Então, aqui, eu só vou dar aqui um nozinho, que é pra não desmanchar nosso trabalho. Na hora de apertar esse nó aqui também, cuidado pra não franzir. Não puxar muito ali o nosso último ponto, né? Agora, é só cortar aqui, não corta no pezinho do nó, porque senão desmancha, corta mais ou menos aqui. Aí, eu cortei, pessoal, e ficou desse jeitinho aqui. Ó. Quando a gente vir com a nossa solinha de feltro, aí vai colar aqui essas pontinhas e não vai desmanchar. Aí, a gente vai fazer no outro pezinho a mesma coisa. Ó, fazer a carreira de ponto baixíssimo aqui com a linha rosa. Agora, pessoal, a gente vai montar aqui, vamos costurar essa parte aqui na nossa sandalinha. Aí, pessoal, pra gente saber onde que a gente vai costurar a parte de trás, nós vamos pegar aqui o meio da nossa solinha, né? Ó. Deu certinho nesse ponto aqui. Então, a partir dele, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, nesse pontinho aqui, eu marco no 11º ponto. Aí, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 17º, no 7º ponto aqui, eu marco, né? Então, daqui, conto 7 pontinhos, marco. Aí, eu vou contar desse próximo ponto aqui, ó. Não do que tá marcado, do que tá aqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Marco. Conto 7 pontinhos e marco. Aí, vocês vão ver se o de vocês tá rente ponto com ponto, né? Se não tiver, aí vocês procurem igualar os pontos. Marcado aqui, agora nós vamos costurar. Pra costurar, pessoal, deixa eu ver se essa tirinha é certa. Vocês vão observar pra que lado que tá essa nossa tirinha. Pro mesmo lado que tá essa nossa tirinha, é o lado que tem que ficar a tira grande, ó. A tira grande tem que estar do mesmo lado que tá a nossa tirinha, que aí ela vai passar por trás do pezinho e fechar lá do outro lado, lá na fivelinha. Então, do mesmo lado que tá essa tira aqui, que vai ficar essa outra tira. Aí, naquela linha que a gente deixou aqui, né, essa linha aqui, vamos colocar a nossa agulha de costurar. Aí, eu coloquei aqui a agulha, agora, nós vamos vir aqui nos pontinhos que tá marcado e vamos costurar aqui a nossa sandalinha. Ó. Puxo, esse primeiro ponto eu tenho que vir aqui, um pouquinho mais aqui, mas aqui em cima eu saio no mesmo lugar. Venho aqui. E vou sair entre o ponto aqui, ó, desse jeitinho aqui. Puxo. Volto no mesmo ponto. Puxo. E agora, pessoal, é só ir costurando aqui. Venho aqui no próximo ponto. Puxo, volto no mesmo ponto. Puxo. Vou no próximo ponto. Puxo. E volto no mesmo ponto. Puxo. Vou no próximo ponto. Aí, a gente vai costurar até chegar aqui no pontinho marcado, desse jeitinho aqui. Aí, aqui, pessoal, chegando no pontinho marcado, vou retirar aqui a linha, vou vir aqui, vou pegar aqui dentro, ó, desse último ponto que eu fiz, que tá saindo a linha.
Pego desse jeitinho aqui. Ó. Pego aqui, puxo, volto no mesmo ponto. Ó. E agora aqui vou arrematar essa pontinha. Então, eu venho aqui, pegando só nessas alcinhas aqui do ponto. Puxo. Ó, novamente aqui, puxo. E vou fazer aqui um nozinho. Ó, fiz um nozinho. Agora, vou colocar aqui entre essas alcinhas aqui, ó, passando aqui. Não passa lá na frente, ó, é só aqui por trás. Puxo aqui e vou cortar minha linha aqui. Aí, eu cortei aqui, né, pessoal, a pontinha, ficou desse jeitinho. Aí, tem aquela linha que é de quando a gente finalizou a carreira, né? Finalizou a carreira de acabamento, ficou essa linha aqui. Então, eu venho aqui, ó, no mesmo pontinho que eu costurei o último ponto. E puxo aqui pra trás. E vou arrematar ela do mesmo jeitinho que a gente arrematou essa outra pontinha. Vamos arrematar essa pontinha aqui também, pegando aqui nas alcinhas do ponto. Sem passar a agulha lá pela frente, né? Ó, só aqui nas alcinhas do ponto. Faço nozinho. Só tem cuidado pra você não puxar muito, pra não ficar franzido, ó. Não apertar muito. Agora, é só colocar aqui nas alcinhas, igual a gente fez com a outra pontinha. E agora, é só cortar aqui. Aí, aqui, pessoal, costurar desse lado, agora a gente vai costurar esse outro lado. Como não sobrou linha aqui, né, não ficou pontinha, nós vamos pegar uma linha, vamos colocar aqui na nossa agulha. E vamos vir aqui, ó, vou pegar aqui. Vim no pontinho que tava marcado. E vou costurar aqui, ó. Puxo. Eu puxo, pessoal, deixando um pedaço aqui pra me arrematar depois com a agulha de costurar. Aí, eu volto no mesmo ponto. Puxo. Agora, eu vou no próximo ponto. E vou costurando aqui. Aí, nós vamos costurar até chegar aqui do mesmo jeito que a gente costurou aqui. Depois, é só arrematar a pontinha daqui. Depois, volta, coloca a agulha na outra pontinha que a gente deixou aqui e arremata igualzinho a gente arrematou as outras pontas, lá do outro lado. Vou costurar aqui esse lado, pessoal, e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já costurei aqui, né? Ficou desse jeitinho. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui. Lá naqueles buraquinhos que a gente deixou, ó, 3 buraquinhos, né? Então, eu venho aqui no primeiro aqui, pego desse jeitinho aqui, vou pregar a primeira aqui desse lado, ó. Essa primeira aqui. E vou passar aqui, desse jeitinho. Vou pegar do meio e passar no buraquinho aqui do meio. E agora, eu vou pegar a última e passar aqui no outro buraquinho aqui do lado. Puxo. Ó. Vamos puxar agora pra passar as correntinhas.
Fica desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos colocar a nossa agulha de costurar na linha. Coloquei aqui a agulha. Esse aqui nós vamos costurar aqui, ó. Vamos fazer assim. Vou passar aqui. E vou passar mais uma vez aqui no pontinho aqui. Vou fazer um nozinho aqui. Ó. Faço o nozinho. Vou pegar essas duas alcinhas aqui pra mim fazer mais um nozinho. Não se preocupe se aqui ficar um pouquinho feio, pessoal, aqui, porque depois a gente vai colocar as florzinhas aqui e vai tampar aqui algum defeitinho que ficar. Ó. Pego aqui e faço outro nozinho. E agora eu vou passar aqui entre esses pontinhos aqui onde vai ficar escondido a florzinha, ó. Não passa embaixo, aqui a linha, né? Só aqui. E puxo, agora eu corto aqui. Quando a gente vir com a nossa florzinha, vai colar aqui e não vai desmanchar o nosso trabalho. Então, eu vou cortar aqui a pontinha. Eu vou passar mais uma vez ela aqui, pra ficar mais segura aqui. Então, eu venho aqui, ó. Vou fazer desse jeitinho aqui, que é pra ficar mais seguro ainda. Ó. Prontinho. Agora, eu vou cortar aqui. Cortei a pontinha, pessoal, e depois a gente coloca a nossa linha aqui na agulha, né? E a gente vai costurar essa outra nossa pontinha pra cá e a outra pra cá, ó. Do mesmo jeito que a gente costurou aquela, nós vamos costurar essa aqui também. Então, como eu já mostrei pra vocês como que costura, eu vou costurar aqui essa minha e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, costurei aqui, né, minhas outras pontinhas. Aqui por dentro fica assim. E ficou bem seguro, ó, bem seguro mesmo. Agora, nós vamos pegar a nossa solinha de feltro e vamos colar ela aqui na nossa solinha, ó. Vou colar aqui a minha, esperar ela só secar um pouquinho e volto aqui pra gente unir uma solinha na outra. Aí, aqui, pessoal, depois de ter colado a minha solinha de feltro, né, já tá sequinha. Agora, nós vamos pegar essa outra nossa sola, vamos dar uma esticadinha nela, porque aquela, depois que a gente faz essa carreira de ponto baixíssimo, ela dá uma esticadinha, então, ela fica um pouquinho maior do que essa. Mas a quantidade de pontos é a mesma. Então, dou uma esticadinha, venho aqui, se vocês quiserem, pode colar. A minha, eu não colo. Ó, vamos colocar assim, vamos ver se tá certinho ponto com ponto, que é pra não ficar torto. Assim, tá torto, então vai ser assim. Deixa eu ver esse ponto com esse aqui. Isso. Então, nós vamos pegar ponto com ponto, vamos pegar as duas alcinhas desse ponto aqui, dessa solinha de cima, com as duas alcinhas desse ponto, dessa carreira aqui do meio. Essa carreira aqui, por enquanto, a gente não vai trabalhar nela, vamos trabalhar só nessas duas aqui. Então, nós vamos pegar a linha da mesma cor da solinha de cima. Vamos puxar aqui. Aí, nós vamos vir aqui com... Vamos vir aqui no pontinho próximo, ó. Vamos pegar aqui e vamos puxar aqui pra trás. Aí, puxei, né? Agora, eu vou puxar aqui pra ficar menorzinha essa pontinha aqui.
e vou amarrar. Um nozinho, mais um nozinho. E agora, eu vou puxar essa ponta aqui. Eu vou esconder ela aqui entre os pontos, ó. Pego aqui, puxo, vou esconder ela aqui entre as solinhas, ó, puxo pra cá. E agora, nós vamos fazer nossos pontos baixíssimos aqui, sempre pegando as duas alcinhas, ó, dos pontos. Puxo, venho aqui no próximo, ponto com ponto, sempre pegando as duas alcinhas, faço ponto baixíssimo, venho aqui no próximo, ó, faço o ponto baixíssimo, venho aqui no próximo. E faço o ponto baixíssimo, e vai ficando assim, ó. Esse ponto aqui ficou bem apertado, que é o ponto onde eu uni o final da carreira no início da solinha, né? E ficou bem apertado. Então, é só ir fazendo assim, pessoal, os pontos baixíssimos, ó. Dá a volta todinha até chegar nesse pontinho aqui, ó. Um pontinho antes do ponto que a gente iniciou essa carreira. Então, vou fazer essa volta aqui e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, falta um pontinho pra finalizar. Então, eu corto a linha, puxo e vou colocar a agulha de costurar aqui nessa linha. Coloquei aqui a agulha, aí eu venho aqui, passando ela por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto. E entre as duas alcinhas aqui do último ponto. Aí, vou sair aqui atrás. Formamos nosso último ponto. Agora, é só a gente arrematar essa pontinha aqui. Venho aqui, puxo no mesmo lugar. Puxo aqui, faço um nozinho. Vou fazer um nozinho mais aqui. Aqui mais um nó. Vou esconder um pouquinho dessa linha aqui entre os pontos. E agora, vou cortar aqui essa pontinha. Cortei aqui a pontinha, pessoal, agora a gente vai unir essa outra carreira aqui, nessa parte aqui que a gente já fez. Então, nós vamos pegar a linha da cor da solinha de baixo. Vamos ver aqui os pontinhos que estão dando certinho um com o outro. E nós pode começar também de qualquer lugar. Ó, tô começando daqui. Então, vou pegar as duas alcinhas do ponto, deixa eu ver que ponto que ele tá dando certo, com esse aqui. Com uma alcinha só dos pontinhos da carreira do meio, ó. Que tem as duas alcinhas do ponto daquela carreira do meio. A gente trabalha só na alcinha de baixo aqui do ponto. A de cima a gente deixa livre. Então, pego aqui, deixo um pedaço de linha pra me arrematar depois, né? Puxo aqui. Vou no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, e no ponto de cima, só uma alcinha. Passo essa perninha de linha que eu deixei por cima da agulha, e agora, faço aqui um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, pego as duas alcinhas e no de cima, só uma alcinha. Agora, já deixo essa perninha de linha pra lá e vou trabalhar agora só com a que tá vindo do novelo. Ó, faço ponto baixíssimo. Próximo ponto, duas alcinhas e no de cima só uma alcinha. Faço ponto baixíssimo, ó. Só pegando só a alcinha de baixo do ponto.
Aí, nós vamos fazer assim, pessoal. E vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Já tá escondendo essa parte aqui que é mais clarinha, ela fica escondida, ó. Aí, nós vamos fazer da volta todinha até chegar aqui nesse pontinho aqui, ó. Um pontinho antes do ponto que a gente iniciou a carreira. Então, eu vou fazer essa carreira aqui e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz a volta todinha, fica desse jeitinho aqui, ó. Chegando aqui, falta um pontinho para o pontinho que a gente iniciou, né? Então, eu corto a linha, puxo e coloco aqui a agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, agora nós vamos passar ela por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto. E entre as duas alcinhas do último ponto, saindo... Ó, entre as duas alcinhas do último ponto, saindo na alcinha aqui do pontinho aqui em cima. Puxo, formamos nosso último ponto. Vou no pontinho aqui do lado. Desço com a minha agulha aqui pra baixo da solinha. Puxo, não puxo muito, que é pra não estragar aqui, né? Não ficar feio. Agora, é só a gente fazer uns nozinhos aqui. Vem aqui, puxo. Faço um nozinho. Vou aqui no pontinho seguinte. Puxo. No mesmo lugar. Faço outro nozinho. Se vocês quiserem fazer outro nozinho mais à frente, também pode fazer. Depois, é só esconder aqui um pouco dessa linha aqui entre os pontos. Ó. E cortar aqui essa pontinha. Depois, coloca a agulha nessa outra ponta aqui, que é a ponta do início, coloca ela aqui pra trás e arremata do mesmo jeito que a gente arrematou essa outra. Vou arrematar, então, essa pontinha e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, arrematei as pontinhas, ó, nem dá pra perceber, né? Ficou desse jeitinho assim. Agora, a gente vai colocar a agulha nessa linha aqui que ficou, ó. Vou passar ela aqui. Vou vir aqui, ó, no mesmo pontinho onde eu fiz o ponto baixíssimo. E vou sair aqui, ó, desse jeitinho aqui. Puxo. Vou aqui, do lado aqui do pontinho. E vou sair aqui, no mesmo pontinho onde a gente fez essa parte de cima, ó. Saio aqui. Passo minha agulha aqui por dentro, ó. Puxo, vou de novo lá, no mesmo lugarzinho. Subo de novo, pra ficar bem seguro o nosso trabalho, ó. Puxo para ajustar. Passo de novo aqui. E agora, desço novamente aqui. Ó. Agora, nós vamos arrematar essa pontinha aqui, pessoal. Como essa linha aqui é uma cor diferente, pessoal, e aqui atrás a gente coloca uma florzinha, um coraçãozinho, alguma coisinha pra tampar aqui
essa linha que ficou de outra cor. Vou no mesmo lugar e vou fazer mais um nozinho. Ó. Mais um nozinho. Aí, vou passar aqui por dentro. Pra sair aqui entre os pontos, pessoal. Puxo, agora eu corto aqui a pontinha, né? Puxo bem, corto a pontinha. E quando a gente colar a nossa florzinha ou coraçãozinho aqui, o coraçãozinho vocês podem fazer aqui, ó, rosinha, né? Ou branquinho da cor das florzinhas que vai ser aqui. Agora, eu vou cortar aqui. Aí, aqui, pessoal, depois de pronto aqui, né? A nossa sandalinha aqui, a base tá toda pronta. Agora, nós vamos fazer as florzinhas que nós vamos colocar aqui. Aqui, vocês podem colocar a florzinha que vocês quiserem, pessoal. A que eu vou colocar aqui é essa aqui que nós vamos fazer agora. Vamos dar laçada na agulha. Essa flor é bem facinha e rapidinha de fazer, pessoal. Fica parecendo uma rosinha. Ó. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui dentro do anel. Faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas dentro do anel, um ponto baixíssimo. Aí, nós vamos fazer assim 5 vezes. Já fiz 3, né? 4, 5. São 5 pétalas. Fiz as 5 pétalas. Aí, eu puxo a linhazinha do anelzinho pra cá e venho aqui, ó, entre as 3 correntinhas e o anel. Venho aqui. E vou fazer aqui, ó. Aqui dentro, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5... Venho aqui na outra pétala, entre as correntinhas e o anel, faço um ponto baixíssimo. Novamente, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui dentro das correntinhas e entre o anel, ó. Faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5... Aqui, mais um ponto baixíssimo. São 5 pétalas de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Chegando aqui, a gente vai vir no ponto baixíssimo que a gente fez aqui para iniciar as 5 correntinhas, ó. Desse jeitinho aqui, venho aqui. Ó, vou vir aqui. Faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar, fazer aqui uma correntinha e vou cortar a minha linha. Cortei a linha, puxo. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, a gente vem aqui pra pontinha do anel, né, que a gente iniciou. E vou puxar até formar a florzinha, ó. Ó. Depois, a gente só ajusta. Eu acho que eu fiz só 4 pétalazinhas de 5, mas acabei fazendo só 4. São 5 pétalas, pessoal, que eu acabei pulando um aqui, ó. Mas é desse jeitinho aqui que vocês vão fazer a florzinha, que ela fica com 5 pétalas de 3 correntinhas e 5 pétalas de 5 correntinhas. É que eu acabei pulando um aqui, não percebi, mas ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. 5 pétalazinhas de 5 correntinhas e 5 pétalazinhas de 3 correntinhas. Depois, é só amarrar aqui, ó, e cortar as pontinhas, depois que vocês fizerem, ó. Vamos amarrar aqui. Desse jeitinho e cortar as pontinhas. Eu vou fazer aqui a minha direitinho com 5 pétalas aqui de 5 correntinhas e volto aqui pra gente continuar, mas é desse jeitinho aqui, pessoal.
Aí, aqui, pessoal, eu já fiz as minhas 3 florzinhas, né? Pra cada pezinho, são 3 florzinhas. No total, vai dar 6, que é 3 para um pezinho e 3 pro outro, né? Aqui, eu já costurei minha fivelinha, então, aí é só vocês costurarem a fivelinha aqui na ponta, ó, e depois abotoar. Aí, pessoal, depois, nós vamos colar aqui, ó, uma florzinha aqui, cobrindo aqui esse defeitinho que ficou do acabamento, né? Ó, vamos colar as florzinhas aqui assim. E depois, pessoal, em cada florzinha, depois que a gente colar as florzinhas, nós vamos colar as meias pérolas. São meias pérolas número 3, elas são bem pequenininhas, mas se vocês quiserem colocar a meia pérola maior também, pode colocar. Aí, esse lacinho, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo dele. É um lacinho bem fácil e rápido de fazer também, ó. Aí, depois de vocês colarem o lacinho, colarem as florzinhas, né, e as pérolazinhas, vai ficar prontinha aqui a sandalinha. O meu lacinho ainda não tá bem sequinho, tô com medo de virar aqui e ele descolar, porque ainda não tá bem colado, ó. E depois de pronto, pessoal, vai ficar desse jeitinho aqui a sandalinha, ó. Esse pezinho fecha pra esse lado e esse outro pezinho fecha pra esse lado aqui. E então, ficou assim. Então, é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que sempre que eu puder, vou responder. Não esqueçam, né, quem ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês também, comentários para ajudar o canal. E fiquem todos com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo.